Olá, tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, eu sou membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, sou promotor de justiça aqui na comarca de Mossoró, onde eu trabalho com execuções penais, e sou professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e leciono várias cadeiras relacionadas a direito penal. E estou aqui hoje falando para minha turma de crimes de espécie e para quem quiser também acessar esses vídeos que achar que pode lhe ajudar de alguma forma na sua formação acadêmica ou na sua preparação de concurso. Fique muito bem à vontade. Estamos aqui dando um passeio no Código Penal, na parte especial, e hoje nós vamos ver a parte, o crime de redução à condição análoga de escravo. O Brasil, no dia 13 de maio de 1888, aboliu a escravatura. Foi um momento muito festivo, embora foi, vamos dizer, uma condição muito atabalhoada, porque não houve uma transição social de qualificação daquela mão de obra escrava, que era analfabeta, extremamente pobre. Mas, enfim, não temos essa chaga da escravidão negra no Brasil de lá para cá. Mas ainda persiste casos isolados nesse Brasil de pessoas trabalhando em condições análogas a escravo. Então, é exatamente isso que vem punir esse tipo penal. Vamos ler o tipo penal que lá, olha, redução da condição análoga a de escravo. Esse nome também pode ser sintetizado no nome plágio, certo? Plágio ou plagium, que é o latim. Lá no artigo 149 do Código Penal diz o seguinte: reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, quer sujeitando a condição degradante de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com empregador ou preposto, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Continuando aqui, nós vamos ver que um importante documento internacional que o Brasil é signatário, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, diz lá no artigo 4º, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas suas formas. Então, aqui no Brasil, nós temos dedicado lá no Ministério do Trabalho um, um grupo especial de fiscalização móvel do que fiscaliza exatamente as pessoas que são submetidas a essa condição. De lá para cá, de 1995, quando foi criado até agora, inclusive já teve até auditores fiscais mortos por fazendeiros por conta disso, nós já tivemos 86 mil resgates. Esse é pessoas que estavam em situação análoga de escravo, e este grupo específico resgatou. Você vê que é uma coisa, não é uma coisa isolada, é uma coisa muito séria no Brasil, sistêmica. A OIT estima que no mundo tenha 27,6 milhões de pessoas escravizadas. Então, eles estão em situação de miséria, submetidos a trabalhos forçados, foram vítimas de aliciamento e migração, se submetem às jornadas exaustivas, estão lá por questões de servidão, por dívidas, muitas vezes de fundo cultural, né? Eliminação da condição de desligamento, você não tem como, vamos dizer, se desligar, seja por uma questão civil, seja uma questão religiosa, e estão submetidas a condições degradantes. Aqui no Brasil, a gente vai encontrar uma radiografia dessa situação, onde a gente vai ver 92% dos homens sendo submetidos a essa situação, restante mulheres. Na zona rural, a gente vai ver 22% nas lavouras de cana-de-açúcar, 31% na atividade agropecuária, 18% em lavouras diversas, 7% em cultivo de carvão vegetal, 5% no desmatamento florestal, 3% no reflorestamento, 2% no extrativismo vegetal e 1% na mineração. Também temos casos na zona urbana, 5% estão na construção civil e 1% na confecção
têxtil, certo? Ah, como é que se dá a conduta típica? O importante julgado do ministro Sebastião Reis Júnior, lá do STJ, diz o seguinte: a submissão total do sujeito passivo ao poder de outro não exige a restrição da liberdade de locomoção dos trabalhadores, sendo suficiente a submissão à condição degradante de trabalho. Quais são as circunstâncias? O obriga a trabalhos forçados, impõe jornadas exaustivas de trabalho, sujeita a condição degradante de trabalho, restringe por qualquer meio sua locomoção em razão de dívidas contraídas com o empregador ou preposto. Como é que é essa dinâmica? Deixa eu explicar aqui a vocês. Primeiro, a pessoa é aliciada, vai ter um crime específico em relação a isso. Depois, quando chega lá, as alimentações elas são feitas em um único local, que é fornecido inclusive pelo empregador. Só pode comprar que é aqui. E os preços são extorsivos. Acaba tendo que pagar o transporte, tem que pagar a alimentação e às vezes até a ferramenta de trabalho. Isso vai criando uma dívida inapagável, não tem como pagar, e não tem como a pessoa saldar esse valor e termina a pessoa se submetendo àquelas condições para ver se consegue saldar a dívida. Às vezes são pessoas muito honestas que estão lá e não querem sair com dívidas, ou tem uma, vamos dizer, uma guarda armada mantendo aquelas pessoas até que saldem essas dívidas que nunca vão ser saldadas por conta do seu valor e o valor irrisório do seu pagamento. Ah, existe esse julgado aqui, olha, o crime de redução da condição análoga de escravo pode ocorrer independente da restrição à liberdade de locomoção do trabalhador, uma vez que esta é apenas uma das formas de cometimento do crime, mas não é a única. O referido tipo penal prevê outras condições que podem ofender o bem juridicamente tutelado, isto é, a liberdade de, do indivíduo ir e vir e se autodeterminar. Dentre elas, submeter o sujeito passivo do delito a condições degradantes de trabalho. Há precedência do STJ e do STF. Quem quiser pegar o inteiro teor, basta apontar sua câmera que você vai pegar através desse QR Code. Ah, olha, veja bem, durante o cometimento deste crime, vai ter vários outros crimes. Por exemplo, crime de ameaça, crime de constrangimento ilegal, vai ter o crime de cárcere privado. Todos esses crimes não vai sofrer o acúmulo do concurso material formal. Eles vão ser absolvidos no intercrimes pelo princípio da consunção. Então, ele vai ser absolvido como uma maneira de se chegar ao cometimento do crime. A classificação doutrinária que nós encontramos, ele é um crime próprio, certo? Então, tem que ser o empregador, tem que ser a pessoa que fornece os meios. Ele é doloso, não existe na sua modalidade culposa. É comissivo ou omissivo impróprio, no caso, se tiver algum garante, de forma vinculada, porque dá várias maneiras de ser cometida. Material, monossubjetivo, pode ser cometido por uma única pessoa. Plurissubsistente, ele se divide em vários atos. De dano ou lesão, certo? Que é a mesma coisa, é o sinônimo. Sujeito ativo tem que ser um empregador ou tomador de serviço, como a gente falou, porque é um crime próprio. O sujeito passivo pode ser qualquer trabalhador, independente de raça, sexo, credo ou idade. Né? Bem juridicamente protegido é a liberdade individual da vítima de deambulação. O objeto material, pessoa contra a qual recai a conduta do agente, que a reduz à condição análoga de escravo. Consumação é um crime material no momento em que o sujeito logra reduzir a vítima à condição análoga de escravo, é um crime permanente, deve haver tempo juridicamente relevante para ter uma mudança de status. Tá?
em vez de ser uma pessoa, uma persona, e passa a ser uma res, uma coisa, ok? O fato de ser crime subsistente, material, enfim, a sua tentativa é possível. Temos figuras equiparadas, olha. A mesma pena incorre quem? Cesseia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com fim de retê-lo em local de trabalho. É muito comum se levar o trabalhador para fazendas muito distantes do centro urbano, construções de estradas, até hidrelétricas já foi constatado. Então, ele não tem como retornar. Então, nesse caso, vamos ter uma figura equiparada. Manter vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, o trabalhador ele fica impedido de sair do local onde ele se encontra retido, porque ele não tem seus documentos ou porque ele está vendo uma guarda armada ali, ou não, mas que o impede de se retirar do local. Vamos ler aqui um triste caso que aconteceu aqui no Brasil, que inclusive tomou repercussões mundiais. Eu trouxe até um jornal espanhol, El País, que nos trouxe esse caso. Olha, caso Madalena, escrava desde os 8 anos, expõe legado vivo da escravidão no Brasil. Eu vou ler aqui, a letra está muito pequena, mas eu vou ler para vocês, ok? Madalena Jordiano tinha 8 anos quando bateu na porta para pedir comida. Alguém convidou para entrar aquela menina negra que tinha uma irmã gêmea e outros 7 irmãos. A dona da casa, uma professora branca, prometeu adotá-la. Sua mãe aceitou, mas ela nunca foi adotada nem voltou à escola. Cozinhar, lavar, limpar banheiros, tirar o pó, arrumar a casa da família de Maria das Graças Milagres Regueira se tornou uma rotina diária durante as 4 décadas seguintes. Esta vítima de exploração racista era uma escrava do século XXI, na casa de uma família abastada, em um período, em um prédio de apartamentos em uma cidade de Minas Gerais. Nunca teve salário, dia de folga ou férias, de acordo com os procuradores do trabalho que investigaram o caso. Quando Jordano foi resgatada no dia 27 de novembro, era uma mulher de 46 anos, de cabelos muito curtos e grande dificuldade para se expressar. Essa família respeitável de aparência e com fama de tradicional não se aproveitou apenas do trabalho de Jordano. Ela a transformou em uma fonte de renda. Os milagres Regueira a obrigaram a se casar com um parente idoso quando ela ainda estava na casa dos 20 anos. Ela, ele tinha 78 e uma pensão, uma das melhores do Brasil, de militar, combatente na Segunda Guerra Mundial. Recebia mais de 8.000 por mês, que a mulher com quem nunca conviveu, que a mulher com quem nunca conviveu herdou depois de sua morte. Oficialmente, esse dinheiro era dela, mas só recebia migalhas. Os patrões ficaram com quase tudo. Mais uma vez, quem quiser pegar a reportagem completa, está aqui no QR Code. É uma reportagem triste, ficou muito afamada, mas serve para ilustrar o que vai se passar agora, que é uma causa de aumento de pena. Parágrafo 2º. A pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente, que não é o caso, mas por motivo de preconceito e raça, ficou bem claro que a questão racial preponderou, com etnia, religião ou origem. O que nós tínhamos para falar sobre o crime do artigo 149 era esse. É um crime extremamente triste que acontece no Brasil, mas que nós lutamos para que não aconteça. Continue se aprofundando através do domínio da doutrina. Veja também questões estatísticas, posição da OIT, reportagens, para ilustrar bem, para se caracterizar. Aqui no Rio Grande do Norte, de onde eu falo, nós já tivemos casos, por exemplo, em Olarias, aqui próximo, na cidade de Açu, e tantos outros.
Então, não é um fato incomum, embora vivamos numa sociedade justa, livre e harmônica. Tá certo? Então, agradeço a atenção. Para quem quiser, pode compartilhar esse vídeo, pode ficar muito à vontade e se vê útil para a sua formação acadêmica e também para a sua preparação de concurso. Muito obrigado.